Ok, boa tarde a todos. Mais uma vez estamos começando os nossos estudos depois de um tempo parado em razão da nossa agenda, do nosso calendário e compromissos. Estamos voltando a estudar os homens usados por Deus. Hoje estaremos trabalhando na figura de Elias. Estamos fazendo uma recapitulação. No último encontro, nós falávamos ali acerca de Josué e acerca da importância que estava junto a Josué na palavra de Deus em si. Então, o grande aspecto de Josué era de ser justamente uma pessoa usada por Deus e que era fiel à sua palavra e fiel aos seus ensinamentos. Hoje nós estaremos, então, dando prosseguimento aos nossos estudos, dessa vez falando de Elias, o segundo homem usado por Deus que nós estaremos trabalhando. Eu vou pedir para que vocês estejam abrindo as suas Bíblias em 1 Reis 17, leia o versículo 1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Perfeito. Aqui vai ser o nosso ponto de início. Porque no estudo trabalhado, podemos perceber que, veremos na verdade, que a vida de Elias mostra que Deus forma seus servos no secreto, provando a sua fidelidade ao confrontá-los, corrigindo as suas dificuldades e perpetuando a sua obra por meio de sucessores. Foi o que nós vimos quando estávamos falando de Josué acerca da importância de construir sucessores. Então, percebam, quando falávamos de Moisés, de Josué na verdade, falamos que Josué ele foi nada mais, nada menos que um sucessor de Moisés. Moisés foi um líder imprescindível para o povo de Deus. E Josué, ele teve o privilégio, a oportunidade e a disponibilidade de conviver e aprender com este líder. E não somente isso, como assumir a postura desse líder no tempo certo e na hora certa. E nós falávamos então da importância de nós como cristãos aprendermos a respeitar o nosso tempo e adotarmos uma postura de tranquilidade diante da vontade de Deus. Entretanto, o que nós devemos fazer é também termos um determinado senso de instantaneidade, de adiantamento e de proatividade em mesmo sabendo que Deus está no controle do tempo e da providência, nós, enquanto seres humanos que não conhecemos o total de sua vontade, precisamos agir, precisamos atuar diretamente. E é importantíssimo que gerações sejam desenvolvidas através dos líderes, dos homens usados por Deus. Então eu estava falando antes aqui de iniciarmos mais um estudo acerca da importância de escolas terem um ciclo de pessoas que estão lá dentro defendendo o Evangelho de Jesus Cristo, assim como trabalhos, assim como famílias. Tenha esse ímpeto de sempre estar propagando o Evangelho de Jesus Cristo. Eu não sei se foi George Whitefield, mas tem um importante autor do cristianismo que vai falar da seguinte maneira: eu não suportava conviver com uma pessoa por mais de 20 minutos sem que ela recebesse, pelo menos em um momento, a mensagem de Jesus. Nós temos amigos, irmãos, familiares que convivemos por mais de horas na semana, por mais de dias, meses e anos, e sequer pregamos uma vez para essas pessoas. Quando temos pelo menos o desejo de orar por essas pessoas, que na condição espiritual de muitos já é algo vantajoso. Existem muitos cristãos que nem sequer possuem a responsabilidade de orar pelos seus. Veja lá pregar. Então, veremos em Elias
essa importante função que é transmitir a geração do Senhor. Então, hoje nós estaremos examinando a história de Elias em seu contexto bíblico e pretendemos extrair dela um retrato do tipo de homem que Deus usa em tempos de decadência espiritual. Elias vem de um contexto diferente de Josué. Por quê? Porque Josué vem de um contexto em que já estava meio caminho andado. Já estava direcionado para que o povo estivesse chegando à terra prometida. Elias é diferente. Elias está em um dos piores contextos que você poderia ter para ser um cristão verdadeiro na sociedade. E Elias tinha uma função ímpar de combater o falso cristianismo e combater o mundanismo que estava presente naquelas pessoas. E é disso aqui que eu quero tratar com vocês, eu espero que eu consiga tratar hoje ou semana que vem, a respeito da necessidade do cristão confrontar o pecado. Aqui também antes nós já estávamos falando de uma situação em que uma pessoa ridicularizou o Evangelho de Jesus Cristo ou utilizou o Evangelho de Jesus Cristo como piada imoral, inclusive. E essas pessoas, elas geralmente são utilizadas por nós como bode expiatório para falar. Aqui está uma pessoa que não tem qualquer condição de ser cristã. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Por mais que isso seja verdade, ou que isso pareça verdade, melhor dizendo, por mais que isso pareça verdade, não há diferença para Deus entre esse tipo de pessoa e entre um tipo de pessoa que você conhece, que está ao seu lado e que você acha que é uma pessoa legal, é uma pessoa do bem, é uma pessoa da hora, mas uma pessoa que nunca se converteu, que seu coração não está quebrantado diante de Deus. De nada adianta essa pessoa ter hábitos saudáveis, um vocabulário ímpar, ser uma pessoa do bem, um bom filho, se o coração dessa pessoa não está quebrantado diante de Deus. Elias, ele está envolvido em um contexto em que existiam muitas pessoas más, existiam pais ruins, existiam um rei e uma rainha tenebrosos. E o papel dele era ser fiel às Escrituras e defender as Escrituras. E combater aquilo que estava em desacordo às Escrituras do Evangelho de Jesus Cristo. Primeiro ponto. Elias e o contexto de sua aparição. Quando Deus levanta um homem contra a corrente. Elias entra na Bíblia de modo repentino. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: essa aparição abrupta é literariamente significativa. A Escritura não prepara a entrada de Elias com longas credenciais humanas, porque o ponto central não é a procedência social, intelectual, cultural, econômica ou política do profeta, mas sim a procedência de sua missão. Prestem atenção nisso daqui. Não há genealogia de Elias. Elias, ele era um dos moradores da região de Tisbé, um lugarzinho ínfimo, fala aqui moradores de Gileade. Se eu não me engano, o território de Gileade, ou Tisbé, eram cerca de 400 a 500 habitantes. Então, assim, um lugar ínfimo. E, de repente, Elias, ele estava colocado para estar em uma posição em que ele estava diante do rei de Israel, do ser humano mais poderoso do planeta naquele período. E digo mais, ele estava naquela posição para confrontar o rei de Israel. Muitas vezes nós passamos por momentos em que devemos apressar os nossos passos diante de algumas responsabilidades também. Eu falo muito sobre o esperar o tempo de Deus e é crucial que o cristão ele saiba esperar o tempo de Deus, mas às vezes a oportunidade de evangelizar o seu amigo, o seu tio, o seu avô, o seu primo, o seu colega que vai se mudar daqui a um mês, que está em um quarto de hospital, que está em uma crise emergencial,
ou sequer porque amanhã você não sabe como será o dia e você pode morrer amanhã e nunca mais pregará o evangelho para essa pessoa, leva a que você tenha a responsabilidade de adotar uma postura de imediatismo. Às vezes as nossas condições, as nossas circunstâncias nos levam a estarmos em espaços em que nós julgamos ser incapazes de estarmos ali. Então eu conversei com vocês em um outro tempo, há cerca de um mês, quando o João Paulo estava aqui, em que ocorreu algum evento lá na igreja, no domingo à tarde, e que eu falei que, na minha opinião, uma pessoa deveria assumir um determinado cargo, uma determinada função. E muito foi falado dessa pessoa e não das pessoas que estavam em volta dela, as pessoas em volta dela. Pelo contrário, influenciaram ela a assumir essa função, mas ela, por sua própria vontade, não quis. O argumento que essa pessoa utilizou é que não estava preparado, que não estava maturado, que não estava verdadeiramente pronto. E nós sabemos que o cristão ele tem que ter uma postura de maturidade e de paciência e muita sabedoria em quando assumir determinadas funções dentro do evangelho. Entretanto, vai chegar a urgência. Vai chegar o momento, e chega o momento, que não tem ninguém para fazer aquilo. E você vai ser que tipo de pessoa? A pessoa que critica e nada faz? A pessoa que olha, vê o erro ou a falta e nada faz? Ou a pessoa que confia em Deus e compra o projeto? E vive pelo projeto? Então, prestem muita atenção nisso daqui, não tirem o foco. Elias não tinha se preparado o suficiente para estar diante do rei de Israel. E eu digo mais, podia passar 40 anos da vida de Elias, ele podia estar estudando absurdamente, que ele não estaria pronto para estar diante do ser humano mais poderoso da terra para confrontá-lo em todas as áreas possíveis. Mas por que Elias estava agindo? Por que Elias viria a fazer profecias contra o povo da época, contra o rei e a rainha, acusando os pecados, as falhas, os erros e todas as transgressões cometidas por eles? Porque não importava quem era Elias e onde Elias vinha, de onde Elias vinha e o que Elias podia ou não fazer. Importava quem estava com Elias. Esse ponto é crucial. Esse ponto é fundamental. Porque muitos momentos do Evangelho de Jesus Cristo nós vemos uma falta de fé. Nós vemos uma falta de confiança no poder de Deus. Nós vemos uma falta de convicção de que Deus está ali e está ali para transformar pessoas. E nesse momento chega aqui o editor do Cultura Conservadora. Venha cá para dar uma palhinha. Boa tarde, meu jovem. Bem, boa tarde para todos que estão assistindo o episódio. É realmente uma oportunidade incrível, né? Estar aqui nesse domingo para contemplar nosso estudo bíblico com o Matheus, que está lecionando. E eu desejo a todos vocês aí um bom entendimento. Ótimo. Vocês absorvam a palavra e saiam daqui pessoas melhores Ótimo. E mais próximas de Jesus Cristo. Perfeito. Até o editor do ADM consegue atrasar 15 minutos no estudo, mas tudo bem. Continuemos então. 15 minutos de estudo já. Na verdade, 40 minutos. Né? Mas seguimos. Está com uma pessoa especial. Continuando, o ponto central que estávamos falando é da vida de Elias, 1 Reis 17, 1. E chega o momento, e eu estava conversando com essa pessoa ontem, a respeito de tomarmos atitudes que muitas vezes nós julgamos que não estamos capacitados ou preparados para isso. Mas o ponto central não é quem você é, o que você representa, o que você pode fazer. É o que Deus pode tratar em sua vida.
Para compreender Elias, é preciso olhar para o reinado de Acabe. O problema não era apenas administrativo ou militar, o problema era do rei Acabe diante de Deus. Acabe fez o que era mal perante ao Senhor e o fez de maneira agravada por sua aliança com Jezabel, promotora agressiva do culto a Baal. Então aqui é um momento oportuno para eu falar de uma coisa chamada jugo desigual. E quando a gente fala de jugo desigual, jovem dinâmico vai achar que jugo desigual só se referencia a um casamento em que está um cristão e um não cristão. Entretanto, nós entendemos, com base na própria Bíblia, que o jugo desigual ele também está entre amizades, relacionamentos, confianças e projetos entre cristãos e não cristãos. Tome muito cuidado quem está próximo a você. Tome muito cuidado quem está ao seu lado. Se essas pessoas são cristãs, se essas pessoas querem o seu bem e o melhor de tudo, se elas cumprem o idem veli, idem noli. Elas aprovam as mesmas coisas que você e elas rejeitam as mesmas coisas que você. Eu entendo muito bem uma pessoa chegar a mim e falar, olha, existe esse determinado grupo e esse grupo aqui é um grupo que infelizmente não está me levando para um bom caminho, então eu vou me afastar. Eu entendo quem faz isso. Entretanto, aqui também há um mandamento. Afaste-se dessas pessoas, mandamento que eu falo não no sentido literal do termo, mas ore por elas, lute por elas, pregue o evangelho a elas. E tenha muito cuidado com os seus relacionamentos. Tenha muito cuidado em ser contaminado. Em ser contaminado pelas más conversações. A própria palavra de Deus vai falar que as más conversações corrompem os bons costumes. Então tome cuidado em não sujar o seu coração, em não perverter o seu coração com as pessoas ao seu lado, com seus projetos e planos. Vocês veem a todo custo a escola que vocês estão, os colegas que vocês possuem em todas as cidades, porque hoje nós temos aqui no nosso estudo pessoas que são de diferentes institutos educacionais, mas que, curiosamente, estão rodeados de pessoas que possuem o mesmo padrão. É um menino ali ou uma menina que ouviu a palavra de Deus, fala que acredita em Deus, vai falar que gosta de Deus, mas que não vive para Deus e está tudo bem. E aí vai ter as gravidades, né? Se essa pessoa ela chega aos seus excessos de vícios e afins, ou se ela é uma pessoa mais acomedida. Mas o ponto central é de que estamos vivendo ao lado de pessoas que são comuns e são padrões repetidos. Mas o ponto central é, você está como esses padrões ou se você é diferente desses padrões. Elias, ele estava rodeado de escarnecedores impuros e ele era diferente dessas pessoas, não por mérito dele, mas pelo Deus que estava agindo sobre a vida dele. Continuemos. Prestem muita atenção. Israel não estava simplesmente fraco, mas Israel já era uma nação adúltera. O pacto com Deus havia sido diluído, a consciência nacional estava anestesiada e a idolatria cada vez mais era institucionalizada. É nesse cenário que Elias aparece como interrupção divina. Homens usados por Deus costumam surgir em momentos em que a fidelidade se torna custosa. Foi assim com Moisés diante do Egito, prestem atenção, com Samuel numa época de confusão sacerdotal, com João Batista sobre a religiosidade estéril e com Paulo em meio ao mundo pagão intelectualmente orgulhoso. Preste atenção, olhe para o cenário da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e da nossa região. Veja se nossa região não precisa de jovens que preguem o evangelho. Veja se a nossa região não precisa de jovens que necessitam de uma vez por todas deixarem de ser jovens. O que eu quero dizer com isso? Jovens deixem de ser moleques e meninos e passem a ser mais profundos, porque existem pessoas aos seus lados
que necessitam da verdadeira pregação das Escrituras, que necessitam de um amigo que saiba aconselhar a eles verdadeiramente, um amigo que vai estar ali os instruindo, vai estar ali os ajudando, vai ali estar os fortalecendo. O que seria de mim se eu não tivesse amigos que me fortaleceram na fé? O que seria deste homem que está olhando para a minha frente aqui, para a minha face neste momento? O que seria de você? O que seria de você? O que seria de nós se nós não tivéssemos cristãos em nossas voltas? E cristãos verdadeiros e maduros. Mas olhem para a escola de vocês, olhem para os seus colegas, olhem para o seu pai, para a sua mãe. Se há aqui pais e mães que ainda não vivem o evangelho verdadeiramente, quem eles possuem além de vocês? Talvez eles não possuam ninguém. E o que vocês estão fazendo diante disso? O que eu faço diante disso? O que é que nós fazemos diante disso? Na maioria das vezes nós não fazemos nada. Isso é tão doentio, velho. Isso é tão doentio, isso daqui, a forma como eu estou trabalhando isso, a forma como estamos estudando isso, ser tratado de uma maneira tão apática é algo tão doentio. Porque se você fazer um exercício simples de sair na rua, olhar para as pessoas e começar a fazer um julgamento espiritual, de pensar, será que essa pessoa conhece o Evangelho de Jesus Cristo? Ontem nós estávamos evangelizando nas ruas e o que mais me via à mente ali era o seguinte: dessas pessoas aqui, quantas delas são cristãs? Quantas delas são cristãs? Quantas delas já ouviram verdadeiramente o Evangelho de Jesus Cristo? Porque nós, muitas vezes, somos criados em uma cultura de que você tem que fazer o bom e fazendo o bom você vai receber um bom lugar no céu. Meu amigo, não é por aí não. Não é por aí não. Mas não há nada. Tem um texto no Novo Testamento, eu não sei se é no livro de Atos, eu não sei se é nas cartas paulinas, que pesquisa aí, por favor, como ouvirão se não há quem pregue, a gente tem que ler esse texto. Qual é o texto? Qual é o texto? Qual é o texto? Romanos 10, 14. Leia, por favor, Robert. Romanos 10, 14. Tá ligado? Romanos 10, 14. Leia, por favor. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Perfeito. Qual é o grande sentido desse texto? Como que haverá transformação se não há pessoas que pregam acerca do arrependimento verdadeiro em Cristo Jesus? Como existirá cristãos se os mensageiros de Cristo estão calados? Como haverá pregação do Evangelho? Então, veja a sua escola, veja a sua faculdade, veja o ambiente que você está. Ano que vem, talvez você já não esteja lá. Quantos cristãos estarão lá nesse ambiente? Olhe para a sua família. Se você morrer hoje na sua família, quantos cristãos haverá? E eu não estou falando isso como se você tivesse um grande poder, você tivesse a manopla do Thanos de definir quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Em um simples estalar de dedos, você transformar a vida de todas as pessoas possíveis. Mas eu estou falando de um ponto central que estava aqui em Elias. Elias sabia muito bem quem Deus era, por isso ele era fiel. E isso é expressado no próprio texto de 1 Reis 17:1, que vai falar: Deus perante cuja face estou. Elias tinha total discernimento de quem era Deus e do que Deus representava para o seu povo. Por isso, Elias era um homem que defendia a verdade acima de todas as coisas. E por isso também,
Elias se posicionava em um meio tão difícil. Você acha que é difícil se posicionar em favor do Evangelho de Jesus Cristo porque a sua vida é corrida? Porque você tem uma academia, você tem uma escola, você tem uma jornada de estudos? Eu gostaria de perguntar para você se é fácil você se posicionar quando você é um ninguém vindo de 400 habitantes de uma região e você está diante do homem que pode simplesmente rasgar a sua cabeça. Não é nem um pouco fácil. Mas na Bíblia nós não vemos Elias lutando contra o chamado de Deus. Nós vimos Moisés, é fato. Nós vimos o profeta Jonas, é fato, mas nós não vimos Elias. Nós não vimos Elias. Então, prestem atenção nisso daqui. Prestem atenção nisso daqui. Elias, ele era movido por uma íntima fidelidade a Deus. E ele sabia o que seria do povo de Israel se o povo de Israel continuasse desobediente diante do seu Deus. Por isso ele se posicionava. E o seu amigo, o seu, que continuam desobedientes diante de Deus e vocês nada fazem para que o coração deles esteja constantemente recebendo a mensagem de Cristo. Estávamos falando no início do estudo acerca da importância de deixar uma geração de cristãos para que isso seja renovado. O quanto você está cooperando para que isso possa ocorrer no ciclo social que você vive. Não adianta você ler 30 capítulos de Gênesis em uma madrugada. Se esses 30 capítulos de Gênesis em uma madrugada não é convertido em 30 pregações ou mais todos os dias do Evangelho de Jesus Cristo nos livros de Gênesis. Não adianta. E esse ponto aqui é o ponto que vai diferenciar não o fã do fanboy, mas o amigo do Evangelho para o seguidor de Jesus Cristo. Tem uma grande diferença aqui. Tem uma grande diferença. Tem a pessoa que olha para Jesus Cristo, que olha para isso que está sendo pregado e fala, nossa, isso é muito bom, isso é legal. E as pessoas que estão em minha volta, elas são pessoas que realmente elas melhoram a cada dia que passa, que elas estão dentro disso. Quando elas vão à igreja, elas começam a falar melhor, elas começam a agir melhor. Nós temos hábitos saudáveis, mas existe uma grande diferença entre a pessoa que olha para o Evangelho e fala, é sobre isso aqui que eu vou viver dia após dia na minha vida. É sincero, é honesto, é verdadeiro e é poderoso. Continuando. Elias pertence à linhagem dos homens usados por Deus em momentos em que a fidelidade se tornou custosa. Ele foi utilizado para confrontar não erros particulares, mas estruturas inteiras de desordem espiritual. Deus sempre preserva sua causa levantando testemunhas, e isso é feito na instrumentalização humana, e Elias foi um instrumento de Deus. A pergunta que eu tenho para você hoje, meu irmão, é simples. O quanto você está disposto a ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas? Esse é o ponto crucial. Se nós vimos em Josué que Josué era um homem usado por Deus e que foi muito fiel a Deus em todos os seus ensinamentos e atuou como o líder de uma nação, nós vemos em Elias um homem que aceitou ser utilizado por Deus porque ele sabia muito bem o contexto ao qual ele estava vivendo e o que era da sociedade dele. Sabe qual é a nossa semelhança com Elias? Nós sabemos exatamente a sociedade que nós vivemos. Porque quando é para falarmos mal das pessoas que praticam o mal, nós somos muito bons. Nós somos muito bons. Quando é para apontar o dedo para os defeitos delas, nós somos extremamente bons. Quando é para rir dos erros delas, nós somos bons. Quando é para julgá-las, nós somos bons. Mas e quando é para orar por elas? Para buscar pregar o evangelho a elas? E quando é para buscar
uma vida em que nós estejamos abrindo mão de nossas vontades para que elas sejam transformadas. Será que nós somos bons também? Nós não somos. Nós não somos. E aqui está o problema. Hoje, eu diria que o maior medo que um jovem cristão deve ter não é de, aqui no interior, você ter esse costume de falar, quando ele ir para a capital, ele vai conhecer o que é, ele vai conhecer o mundão e aí ele vai se afastar do evangelho. Eu diria hoje, com base em pessoas que eu conheço, pessoas que nós conhecemos, que o ponto já não é mais esse. Porque nós conseguimos ver o mundão. Mas o ponto é a nossa inércia diante do mundão. A nossa cauterização. É você ver um jovem blasfemando contra o nome de Jesus Cristo e você não atuar em defesa do Evangelho. Então, é fundamental que haja uma grande atividade por parte de nós, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, em sermos como Elias. Não. O Evangelho de Jesus Cristo é muito importante. Lave a sua boca para falar mal do Evangelho de Jesus Cristo. Cale a sua boca para mencionar qualquer palavra que seja contra o Evangelho de Jesus Cristo. Qualquer piadinha, qualquer ironia. Sabe por quê? Porque é muito comum em nossa sala de aula, em nossos ciclos, e é devido, tá? Não estou falando que isso não deve ser feito, não. Quando há piadinha com mãe, com pai, com alguma coisa que danifique a sua integridade moral, o seu caráter, nós sermos os primeiros a opinar. Ou então, quando nós vemos até mesmo um tipo de injustiça fútil, nós sermos os primeiros moralistas a enchermos o nosso peito e falar: ei, não, você está sendo injusto, você não devia fazer isso. E utilizarmos justificativas para isso. Mas por que uma coisa tão séria, tão profunda e tão fundamental na vida do crente é colocada como motivo de piada e ridicularização? Nós não estamos lá para defender ardentemente esse evangelho. Por quê? Já não basta a afronta que é vivermos em uma sala de aula, em um ambiente de trabalho, em que criaturas de Deus são totalmente rebeldes diante do nosso Senhor Jesus Cristo? E nós nada fazermos diante disso? Isso é uma ofensa contra Deus. Isso é uma ofensa contra Deus. Cristãos que foram chamados para serem cristãos, mas que não vivem para que outros possam ser cristãos. A evangelização, eu sempre bati nessa tecla com vocês. E é fundamental que isso esteja em nossa mente. Já estamos terminando. Uma crucial lição que temos com Elias é de que a decadência das civilizações não anulam a soberania de Deus. Pelo contrário, muitas vezes elas são responsáveis por criar o palco em que a fidelidade será mais visível. É o que eu falo. É muito fácil você ser fiel a Deus no meio de seus amiguinhos cristãos. É muito fácil o seu vocabulário ser bom diante de Deus no meio de amiguinhos cristãos. O problema não é nesse contexto. O problema é quando você está rodeado de pessoas que não possuem essa cultura, quando você está sozinho, consigo mesmo, com seus próprios pensamentos e intentos. O crente não lê tempos sombrios como prova da ausência de Deus, mas como contexto em que a santidade, a coragem e o testemunho se tornam ainda mais necessários. Então, façamos um acordo entre nós aqui, os acadêmicos, e as pessoas que estão escutando esse vídeo. Eu quero fazer um acordo com você e eu quero fazer um acordo com vocês. Em nome de Cristo Jesus, nós já vimos, já sabemos a situação de amigos, de familiares, de colegas, de pessoas que estão em nossa volta.
Já sabemos que essas pessoas estão indo ao inferno e que a única diferença que nós temos dessas pessoas é o Cristo que operou em nós e que atua em nós de modo que nos ilumina diariamente e nos santifica, nos conformando à sua imagem. Que nós não tenhamos compromissos com os nossos bens materiais, que nós não tenhamos compromissos com o nosso nome na sociedade, que nós não tenhamos compromisso com o nosso ego ou com o nosso orgulho, mas que o nosso compromisso seja fielmente em saber que pessoas estão indo para o inferno e o que nós devemos fazer é pregar, 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 pregar e pregar o evangelho a elas. É orar por elas e fazer isso insistentemente pelas pessoas que nós gostamos, pelas pessoas que nós não gostamos, pelas pessoas que fecham a porta para nós, fecham as janelas, não nos deixam ter paz em uma perspectiva humana, atrapalham a nossa vida, querem o nosso mal, fazem calúnias a nós, nos xingam, o que quer que seja. Que nós estejamos tendo um compromisso de oração por elas. Meu irmão, como eu quero, como eu tenho um intento de que vocês tenham uma vida de oração. Oração não é só repetir palavra. Oração não é só repetir palavra. A oração ela está presente nesse texto de 1 Reis 17:1. Deus perante cuja face estou, para Elias está executando um ofício tão importante quanto este, ele tinha que estar presente na presença de Deus, com o perdão da redundância. Ele tinha que ter tempo com Deus para que ele pudesse estar em uma função tão importante. Por que, meus amigos, vocês não passam tempo em oração? Por que vocês não colocam isso como prioridade em suas vidas? Por quê? Por que vocês são tão apáticos, somos tão frios, somos tão falhos nisso daí, somos tão fúteis, é uma geração muito fútil. E eu me coloco nisso daqui também. Vocês não sabem, vocês não conseguem entender qual é o preço que nós iremos pagar. A responsabilidade que nós teremos, e nós eu falo em uma perspectiva humana, e não nós como cristãos, em não vivermos para o Evangelho de Jesus Cristo. Vocês não sabem isso? Porque se eu descubro um aplicativo que vai me dar um desconto, se eu descubro um grupo de WhatsApp que vai me dar um desconto em algum produto, a primeira perspectiva que eu vou ter é de enviar esse grupo para amigos, para que eles também sejam privilegiados, tendo uma maior facilidade em suas vidas. Mas vocês estão diante do Evangelho de Jesus Cristo e vocês não sentem o mínimo de piedade possível em transmitir esse Evangelho a outras pessoas. Isso não faz sentido a vocês. Isso não é profundo, isso não é necessário. O que estamos vivendo? O que é que estamos vivendo? Elias, ele certamente esteve nesses tempos sombrios de dificuldades, mas que serviram para que a santidade dele, a coragem e o testemunho fossem aperfeiçoados. Para terminarmos, a expressão perante cuja face estou. Aqui trabalhamos com a identidade interior do homem usado por Deus. Esse texto constitui a chave da vida de Elias. Antes de ser profeta para os outros, ele é homem diante de Deus. Antes de falar à nação, vive sob o olhar divino. Daí o motivo pelo qual primeiro veio Josué nos nossos estudos, para depois vir Elias. Porque Josué era o símbolo de fidelidade à palavra de Deus. Elias é o homem que age em defesa da palavra de Deus. Eu não estou falando que Elias não era tão fiel quanto Josué e que Josué não defendeu a palavra de Deus como Elias. Mas eu estou utilizando desses padrões e desses tipos que eu mesmo coloquei aqui
para que, quando olharmos para a vida de Josué, nós possamos relacionar ele com uma virtude que precisamos ter. E quando olharmos para a vida de Elias, nós teremos outra virtude a ser analisada. Quando eu falar de Josué, com base nos nossos últimos 2 estudos, eu quero que vocês pensem, eu estou sendo fiel às Escrituras Sagradas? E quando eu falar de Elias, eu quero que vocês pensem, eu estou agindo em defesa do Evangelho de Jesus Cristo? Eu estou combatendo o mal? Eu estou combatendo o pecado em mim mesmo? A sua vida é uma vida que combate o pecado? Ou você ainda cai em vícios? Ou você ainda cai em vícios de linguagem, em vícios dos mais variados tipos que existem em nossa sociedade? Você é um homem de oração? Você é um homem de leitura da palavra? Você é um homem de profundidade? Se eu falar pra você, isso daqui é muito clichê, velho, mas uma semana tem 7 dias. Existirá aqui algum homem que falará comigo que não pegou 10 horas no celular essa semana? Ok. Foram sinceros. Levantou a mão. Ótimo. Muito bom. Existe aqui também um que passou 10 horas em oração com Deus essa semana? Vai parecer radical o que eu estou falando. Calma. Eu não estou falando que teremos 24/7 falando com Deus. Mas isso representa alguma coisa. Alguma coisa isso representa. Alguma frieza espiritual isso representa. E por isso precisamos estar com os olhos muito atentos em nossa identidade com Deus. Se nós não tivermos uma boa identidade cristã, nós não seremos úteis para transmitir a identidade do cristianismo na vida das outras pessoas. Aqui encontramos um princípio decisivo. O servo de Deus não é sustentado primeiramente por função pública, mas por consciência da presença do Senhor. Essa expressão aproxima Elias de outros servos marcados por uma espiritualidade vertical. José recusou o pecado porque sabia que pecaria contra Deus. Davi se arrependeu profundamente porque reconheceu que havia pecado, antes de tudo, contra o Senhor. Paulo viveu e sofreu porque sabia pertencer a Cristo. A utilidade espiritual desses homens não nasceu do temperamento heróico, mas de um centro interior reorganizado por Deus. Eles sabiam quem os via, e quem sabe quem os vê deixa de viver como uma pessoa carente de atenção. Se estamos falando de uma sociedade presa em suas próprias emoções e no seu próprio sentimento, em uma sociedade de acomodados, tem um livro, inclusive, que fala sobre isso, chamado Sociedade do Espetáculo, que as pessoas elas só olham para si e só acham que os outros estão olhando para si, e tudo que elas fazem é para que os outros olhem para si. Que nós sejamos crentes e homens que só vivam para dar explicação a um ser, a Deus. E isso parece arrogante. A Deus, Mateus, espera ainda, e ao meu pai e à minha mãe? Se você é um homem que é fiel a Deus, você é um homem que também honra o seu pai e a sua mãe. Se você é um homem que é fiel a Deus, você é um homem que honra o seu patrão. Se você é um homem fiel a Deus, você é um homem que honra os seus estudos, honra o seu corpo, se alimenta melhor, dorme melhor, se hidrata melhor e se exercita melhor. Se você é um homem fiel a Deus, você vai ser um homem que estará tendo um bom relacionamento com o seu respectivo cônjuge. Tudo isso é consequência de um homem que é fiel às Escrituras. Mas se você não vê necessidade nisso, meu irmão, o que é que eu posso fazer? Se tudo que está sendo pregado aqui amanhã for esquecido, eu espero que isso não seja, porque a mensagem de Jesus Cristo não pode ser levada em vão. Viver diante da face de Deus produz 3 efeitos. Primeiro, coragem. Nós já vimos aqui. Acabe era rei, Elias um homem aparentemente sem aparato político. A balança real
do poder, contudo, não estava entre o rei e o profeta, mas entre criatura e criador. Temos muitos cristãos covardes em nossos meios. Cristãos que não assumem responsabilidades, não compram brigas, não frequentam projetos por causa do seu próprio jeito de justiça própria. Olhar para si. Eu sou incapaz. Eu não consigo pregar o evangelho. Eu não consigo evangelizar. Eu não consigo participar do grupo de louvor. Eu não consigo fazer o que quer que seja. Meus irmãos, que sejamos homens de coragem. Não estou falando para sermos irresponsáveis e imaturos. Eu estou falando para termos coragem. Termos coragem. Você ter coragem já vai te levar a muita coisa. Segundo ponto. Segundo aprendizado. Sobriedade. A vida de um homem que vive segundo a face de Deus é uma vida equilibrada. Em que sentido, Mateus? É uma vida que você não vai estar sendo apegado aos extremos. Você não vai ser muito radical, mas você também não vai ser muito liberal. Você não vai ser muito ríspido, duro, mas você também não vai ser muito manso. Você não vai ser uma pessoa que vai ficar de tanto trabalhar e de tanto ser proativo, você não vai ser ansioso, como também você não vai ser preguiçoso. Só que nós olhamos para nós mesmos e isso parece ser utópico. Porque existe em nós preguiça, existe em nós ansiedade, existe em nós muita preocupação, existe em nós desequilíbrio. Por que esse desequilíbrio existe? Porque talvez não estejamos segundo a face de Deus e estejamos com pouco tempo com Ele em oração e leitura de Sua palavra. Terceiro ponto para aprendermos com o homem que está perante a face de Deus, já concluindo, é a integridade. Um homem íntegro é um homem que não negocia os seus princípios. É um homem que não vai ser enganado por vãs filosofias. É um homem que não vai ser ludibriado. E um homem íntegro é um homem que vai defender a verdade, somente a verdade. Se eu não me engano, Martinho Lutero falava o seguinte: a paz, se possível, a verdade a qualquer preço. Moderação no serviço da defesa da verdade é um grande serviço prestado à mentira. Então, se você deixa de se posicionar em favor da verdade, se você deixa de se posicionar em favor da defesa do evangelho, você está atuando significativamente para que haja um triunfo da devastação espiritual em seu meio. Meus irmãos, eu não estou falando para amanhã vocês pregarem para 90 pessoas, para todas as pessoas do seu WhatsApp. Mas eu estou falando o seguinte: tenham um coração minimamente mobilizado para, ao saírem daqui, não deixarem isso ser em vão. Falar mais da palavra, orar mais, pedir mais por pessoas e por transformações. Deus é poderoso. Nós vimos hoje de manhã que Deus é poderoso. Eu vi com meus próprios olhos um grande amigo meu sendo transformado. Nós precisamos adotar isso dia após dia, se queremos ser como Elias. Que Deus esteja nos abençoando, meus irmãos, e semana que vem estaremos ainda falando deste homem e dos aprendizados que devemos possuir com este homem. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida. Então, que estejamos orando para finalizar o nosso estudo. Cadê o microfone? Esteja orando, meu Jair. Oremos então. Senhor Deus, eterno, grandioso e maravilhoso Pai, te agradeço, meu Pai, pela semana que se passou, por nós termos passado essa semana com saúde, debaixo de Tua santa graça.
Também te peço, meu Pai, pela semana que assim se sucederá. Te peço, meu Deus, que nós consigamos realizar as nossas atividades conforme a Tua vontade, que nós, a cada dia, sejamos mais proativos para contigo e para com a Tua palavra e também para com a Tua obra. Também que não contraímos para nós enfermidades e que essas enfermidades venham nos atrapalhar nas nossas atividades cotidianas, nas nossas atividades do dia a dia. Também, meu Pai, gostaria de te pedir perdão. Perdão por muitas vezes nós negligenciarmos a Tua palavra. Perdão por nós muitas vezes sermos ignorantes para contigo. Perdão, meu Pai, pois muitas vezes pecamos sem nem percebermos. Ó, meu Senhor, que o Senhor, pois assim nos faça a imagem de Teu Filho, Jesus Cristo, e que nós possamos adotar o exemplo, como hoje vimos com Mateus, de Elias. Elias que foi um homem justo, um homem íntegro, um homem que não fugiu de sua missão. Que nós também possamos ser assim, meu Pai, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Que possamos andar em uma linha reta, sempre evoluindo e nunca progredindo, meu Pai, para com o Teu Evangelho. Assim eu te oro nessa tarde, em nome de Teu Santo Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém.